Ele enterrou a esposa viva para roubar a herança. 17 anos depois, uma nova CEO surge e ele não faz ideia de quem está diante dele. Quando ele achou que venceu, começou a sua sentença. Inscreva-se no canal e ative o sino. A chuva caía forte naquela noite de agosto em Goiânia. O tipo de chuva que parece lavar o mundo, mas que, naquela noite específica, lavaria apenas as evidências de um crime hediondo. Clara Albuquerque estava sentada na varanda da fazenda, acariciando a barriga de 5 meses, sentindo os primeiros movimentos do bebê. Ela sorriu, aquele sorriso cheio de esperança que só uma mãe carrega. Ao seu lado, Otávio, seu marido, há 5 anos, segurava sua mão com uma ternura que seria cômica se não fosse trágica. Porque por trás daqueles olhos escuros, por trás daquele sorriso perfeito, havia algo que Clara jamais imaginaria, a frieza absoluta de um homem capaz de qualquer coisa. Clara era filha única do falecido Joaquim Albuquerque, um gigante do agronegócio goiano. Quando ele morreu, 2 anos antes, deixou para a filha um império avaliado em mais de 2 bilhões de reais. Fazendas, empresas de exportação, terras que se estendiam até onde a vista alcançava. Clara nunca se importou muito com dinheiro. Ela queria família, queria construir algo real, algo que tivesse significado. E Otávio parecia ser exatamente o que ela procurava. Charmoso, atencioso, sempre com a palavra certa na hora certa. O que Clara não sabia é que cada palavra era calculada. Cada gesto era uma peça em um tabuleiro de xadrez que ela nem sabia que estava jogando. "Você está bem, amor?" perguntou Otávio, apertando sua mão. "Estou feliz", respondeu Clara, virando-se para ele. "Muito feliz. Nosso filho vai nascer em uma família cheia de amor." Otávio sorriu, mas seus olhos estavam vazios. Porque Otávio Sampaio não sentia amor. Ele sentia fome. Fome de poder, de status, de tudo aquilo que o dinheiro de Clara poderia comprar. E havia um problema. Clara tinha total controle sobre a herança. O testamento do velho Joaquim era claro. Enquanto Clara estivesse viva, ela comandava tudo. Otávio não passava de um agregado, e isso o consumia por dentro como ácido. Mas Otávio não estava sozinho em sua ambição. Simone Ribeiro, a antiga secretária de Clara, agora sua amante, alimentava aquela fome com uma inveja que ardia como brasa. Simone tinha 32 anos e uma vida inteira de frustrações. Ela cresceu vendo mulheres como Clara terem tudo sem esforço. Beleza, dinheiro, respeito. Enquanto ela, Simone, precisava lutar por cada migalha. Quando Otávio a seduziu, não foi apenas uma traição conjugal. Foi uma conspiração. Um pacto selado entre 2 predadores que viram em Clara não uma pessoa, mas um obstáculo. "Amor, preciso te falar uma coisa", disse Otávio, assumindo aquela expressão séria que ele usava quando queria parecer preocupado. "Recebi uma ligação agora há pouco. Problema grave na fazenda de Jataí. Preciso ir hoje à noite mesmo." "Você sabe como é, né? Se eu não resolver agora, a gente pode perder muito dinheiro." Clara franziu a testa. "Hoje à noite? Mas está chovendo tanto." "Eu sei, amor. Mas é urgente. Volto amanhã cedinho, prometo." Ela hesitou, mas confiava nele. Completamente. Totalmente. E essa confiança seria sua sentença de morte. "Tudo bem", disse ela, beijando-o. "Só tome cuidado na estrada", Otávio sorriu. "Sempre tomo." O que aconteceu nas horas seguintes foi de uma crueldade cirúrgica. Otávio preparou um chá para Clara, dizendo que era para ela relaxar antes de dormir. Ela bebeu sem desconfiar. 15 minutos depois, sentiu as pernas pesadas, depois os braços, depois a língua. O pânico começou a subir pela garganta como água fervente, mas quando tentou gritar, nenhum som saiu. Ela estava paralisada, consciente, mas paralisada. Otávio a observava com a mesma expressão de quem assiste a um relógio funcionando. "Você está me ouvindo, Clara?" perguntou ele, inclinando-se sobre ela. "Aposto que sim. O paralítico que eu usei é muito específico. Ele não te deixa desmaiar. Você vai sentir tudo." Os olhos de Clara se arregalaram em horror absoluto. Ele pegou o celular dela e começou a digitar uma mensagem longa, melodramática, sobre depressão,
sobre não aguentar mais a pressão, sobre se sentir uma fraude como mãe. Uma carta de suicídio. Quando terminou, enviou para alguns contatos selecionados e jogou o celular no sofá. Eu pensei em te matar rápido, disse ele, passando a mão pelo rosto dela, sem nenhuma emoção. Mas aí eu pensei, por que dar a você a misericórdia de uma morte indolor? Você tem tudo, Clara, sempre teve, e eu? Eu precisei me rastejar, me humilhar, fingir que te amava por 5 anos inteiros. 5 anos sorrindo para você quando o que eu queria era cuspir na sua cara de madame privilegiada. Ele a ergueu do sofá com uma força surpreendente e a carregou até a caminhonete. A chuva caía como martelos na carroceria. Clara tentava mover um dedo, qualquer coisa, mas era como estar presa dentro do próprio corpo. Ela via tudo, ouvia tudo, mas era apenas uma espectadora do próprio assassinato. A viagem durou 40 minutos. Eles pararam em uma fazenda abandonada, a mesma que pertenceu ao tio de Otávio, e agora era apenas um pedaço de terra esquecida por Deus. Simone já estava lá, nervosa, fumando um cigarro atrás do outro. Demorou, disse ela, olhando para Clara com uma mistura de pena e desprezo. Ela está consciente, disse Otávio, arrastando Clara para fora da caminhonete. Quer dizer alguma coisa para ela? Simone se aproximou, agachou-se e olhou nos olhos de Clara. Eu vou dormir na sua cama, usar suas joias, gastar seu dinheiro, disse ela com um sorriso cruel. E ninguém nunca vai saber que você não se matou. Porque quem vai acreditar em uma louca? Otávio já tinha preparado tudo. Um caixão improvisado feito de madeira velha, grande o suficiente para caber uma pessoa, pequeno o suficiente para sufocar qualquer esperança. Ele colocou Clara dentro e pela primeira vez ela conseguiu emitir um som, um gemido baixo, abafado, desesperado. Ele fechou a tampa. A escuridão que se seguiu era absoluta. Clara ouvia o som da terra sendo jogada sobre o caixão. Toneladas de terra. O peso aumentava. O ar ficava rarefeito. E ela estava consciente de cada segundo, cada grão de areia, cada batida desesperada do próprio coração. Quando o som finalmente parou, quando o silêncio se tornou total, Clara soube que estava enterrada, viva, consciente e completamente sozinha. O que se passa na mente de uma pessoa enterrada viva? É uma pergunta que nenhum ser humano deveria ser capaz de responder, mas Clara agora tinha a resposta. É o inferno. Não o inferno das chamas e do fogo, mas o inferno do silêncio, da escuridão total, do desespero que não tem fim. Ela tentou gritar, mas a droga ainda paralisava sua garganta. Tentou mover os braços, mas o espaço era tão apertado que ela mal conseguia dobrar os dedos. O ar estava ficando pesado, quente, irrespirável. E então, naquele momento de horror absoluto, uma coisa impossível aconteceu. A madeira do caixão, velha e mal construída, começou a ceder. Talvez fosse a pressão da terra. Talvez fosse a chuva que infiltrava pelo solo. Ou talvez fosse simplesmente o universo, dizendo que aquela mulher não nasceu para morrer assim. Uma rachadura se abriu na lateral do caixão e terra começou a entrar. Clara sentiu a textura molhada contra seu rosto e, ao mesmo tempo, sentiu algo mais. Ar. Pouco, mas a droga estava começando a passar. Seus dedos voltaram a obedecer. Com uma força que vinha de um lugar que ela nem sabia que existia dentro dela, Clara começou a cavar. Unhas quebrando, dedos sangrando, boca cheia de terra. Mas ela cavava. Cavava como um animal ferido, como alguém que já não tinha nada a perder. Não sabemos quanto tempo ela levou. Talvez horas, talvez a noite inteira. Mas quando o sol nasceu naquela manhã fria de agosto, uma mão emergiu da terra. Depois um braço. Depois a cabeça de uma mulher coberta de lama, sangue e lágrimas. Clara rastejou para fora daquele túmulo como se tivesse nascido de novo. Mas não era um nascimento de alegria. Era um nascimento de pura agonia. Ela caiu na grama molhada, vomitando terra, tossindo, chorando sons que nem pareciam humanos. E foi assim que José encontrou ela. José era um errante, um homem que vivia de bicos e passava por aquela fazenda abandonada para caçar lenha. Quando viu aquela cena, uma mulher emergindo da terra como um cadáver que recusa a morte,
Ele quase teve um ataque cardíaco. Mas José era um homem bom, um homem simples, mas com o coração certo. Ele pegou Clara nos braços, colocou ela na carroceria da sua moto velha e a levou para o hospital mais próximo, em Pirenópolis. Os médicos não entendiam o que tinha acontecido. Clara estava em estado de choque profundo, com sinais claros de asfixia, desidratação severa e trauma psicológico extremo. Ela balbuciava palavras soltas, enterrada, Otávio, me ajuda. Mas nada fazia sentido. Eles a trataram como podiam, mas o cérebro de Clara tinha desligado. Era como se, para sobreviver ao horror, ela tivesse simplesmente apagado a memória. Quando as autoridades foram notificadas, a confusão só aumentou. Eles checaram a identidade de Clara e encontraram a carta de suicídio. Encontraram os depoimentos de Otávio, chorando em entrevistas na TV, dizendo que a esposa estava deprimida, que ele tinha tentado ajudar, mas que não conseguiu. Encontraram até um histórico psiquiátrico que, por coincidência conveniente, tinha sido descoberto por Otávio após a morte dela. Ela tinha um quadro de depressão pós-parto precoce, disse Otávio ao delegado, com lágrimas nos olhos que pareciam reais. Eu tentei internar ela, mas ela recusou. E agora? Agora eu nunca vou me perdoar por não ter feito mais. O delegado olhou para ele com compaixão. Afinal, quem suspeitaria de um marido tão dedicado, tão devastado? Quando Clara apareceu viva, a narrativa já estava construída. Ela tentou se matar, sobreviveu por milagre, mas agora estava louca. Completamente fora de si. As autoridades, convencidas de que ela era um perigo para si mesma, a enviaram para um sanatório no interior de Minas Gerais. Um lugar chamado Clínica Vale Sereno, que de sereno não tinha nada. Era um depósito de almas quebradas, um lugar onde pessoas inconvenientes eram esquecidas. E Clara? Clara se tornou apenas mais um número, mais um caso perdido. Enquanto isso, em São Paulo, Otávio e Simone celebravam. A herança era dele. Todo o Império Albuquerque agora estava em suas mãos. Eles se casaram 3 meses depois em uma cerimônia discreta, mas elegante no Fasano. A alta sociedade paulistana os aplaudiu. Que homem corajoso, diziam, capaz de seguir em frente após uma tragédia tão terrível. Simone finalmente tinha tudo o que sempre quis. O anel no dedo, o sobrenome de prestígio, o cartão de crédito sem limite. Ela postava fotos em Paris, em Milão, em Dubai. A vida era perfeita, mas a perfeição, como tudo construído sobre mentiras, é frágil. 2 anos se passaram como chumbo derretido. Lentos, pesados, sufocantes. Clara estava presa em um limbo que não era vida nem morte. Era algo pior, era a existência sem sentido. A clínica Vale Sereno ficava em uma cidade minúscula chamada São Gonçalo do Abaeté, onde o tempo parecia ter parado em 1970. O prédio era antigo, com paredes descascadas e um cheiro permanente de desinfetante misturado com mofo. Clara não sabia quem ela era. A amnésia parcial causada pelo trauma tinha apagado pedaços cruciais da sua memória. Ela lembrava de fragmentos, um rosto de homem, uma sensação de terror absoluto, terra na boca, mas não conseguia conectar os pontos. Os médicos diziam que ela tinha tentado se matar, que ela sofria de delírios, que precisava aceitar a realidade e seguir em frente. Você precisa colaborar com o tratamento, Clara, dizia o Dr. Armando, um psiquiatra que tinha mais interesse na aposentadoria do que nos pacientes. Ficar remoendo essas fantasias não vai te levar a lugar nenhum. Fantasias. Era assim que eles chamavam suas memórias, como se o terror que ela sentia fosse inventado. Como se o gosto de terra na boca fosse imaginação, os dias na clínica eram todos iguais. Acordar às 6 da manhã com o som de uma sirene. Café da manhã com pão duro e café aguado. Sessões de terapia em grupo onde ninguém realmente se importava. Remédios. Muitos remédios. Tanto que Clara passava a maior parte do tempo em um estado de letargia química, flutuando em uma névoa que não era sono nem vigília. À noite, deitada em sua cama estreita, ela olhava para o teto rachado e sentia um buraco dentro de si. Uma peça que faltava, uma verdade que teimava em não se formar. E o pior de tudo, ela começava a se acreditar neles.
Começava a achar que talvez fosse realmente louca, que talvez tivesse inventado tudo. Enquanto isso, em São Paulo, a vida de Otávio e Simone era uma vitrine perfeita. Eles moravam em um apartamento de 500 metros quadrados, na Faria Lima. Otávio tinha assumido completamente o controle do Império Albuquerque, rebatizando-o como Grupo Sampaio. Ele aparecia em revistas de negócios, dava palestras sobre liderança. Era visto em eventos beneficentes ao lado de Simone, que agora se vestia como uma verdadeira madame. Mas por trás da fachada, rachaduras começavam a aparecer. Simone descobriu que ser rica não era tão gratificante quanto ela imaginava. Otávio era frio, distante, frequentemente cruel. Ele a tratava mais como um troféu do que como uma esposa. E o dinheiro, por mais que fosse muito, nunca parecia ser suficiente. Ela gastava compulsivamente, bolsas, joias, viagens, mas nada preenchia o vazio. Porque no fundo, bem no fundo, ela sabia a verdade. Ela tinha ajudado a enterrar uma mulher viva, e essa verdade a róia por dentro como um verme. Otávio, por sua vez, descobriu que administrar um império era muito mais difícil do que tomar um de assalto. Ele não tinha a visão de negócios de Joaquim Albuquerque. Ele não tinha a paciência, a disciplina, a inteligência. Ele tinha apenas ambição, e ambição sem competência é uma receita para o desastre. As fazendas começaram a dar prejuízo. Os contratos de exportação foram cancelados. Os investidores começaram a perder a confiança. Mas Otávio era bom em uma coisa: esconder problemas. Ele maquiava os balanços, mentia para os acionistas, pegava empréstimos cada vez maiores para tapar buracos cada vez mais fundos. A bomba estava armada. Era só questão de tempo até explodir. E então, uma noite de março, algo mudou na vida de Clara. Ela estava na capela da clínica, um lugar que ela frequentava não por fé, mas porque era o único lugar silencioso onde podia estar sozinha. Estava chovendo lá fora, uma daquelas chuvas fortes de verão que fazem o mundo inteiro parecer estar chorando. O som da água batendo no telhado, o cheiro da terra molhada entrando pela janela, e de repente, como um raio, a memória voltou, não aos poucos, não gentilmente, mas de uma vez brutal e completa. O rosto de Otávio sobre ela, a paralisia, o caixão, a terra sendo jogada, a escuridão, o desespero, a traição. Clara gritou. Foi um grito que veio de um lugar tão profundo que parecia rasgar sua alma ao meio. Ela caiu de joelhos, as mãos agarrando o banco da capela, o corpo inteiro tremendo. As enfermeiras vieram correndo. Elas a seguraram, tentaram acalmá-la, mas Clara estava fora de controle. Ela gritava o nome de Otávio, gritava que tinha sido enterrada, que ele tinha roubado tudo. Ele me enterrou viva. Ela repetia como um mantra de horror. Eles a sedaram. Claro que sedaram, porque para eles aquilo era apenas mais um surto, mais uma confirmação de que ela era, de fato, louca. Mas quando Clara acordou na manhã seguinte, no quarto de isolamento, com as mãos amarradas à cama, algo tinha mudado nela. A verdade tinha voltado, e com a verdade veio algo mais poderoso, a raiva. Não a raiva quente e explosiva que se queima rápido, mas a raiva fria, calculada, que ferve devagar até se transformar em algo muito mais perigoso. Determinação. Clara olhou para o teto do quarto de isolamento e fez uma promessa a si mesma. Uma promessa que ela repetiria todos os dias pelos próximos 15 anos. Eu vou sair daqui. Eu vou reconstruir minha vida. E eu vou fazer com que ele pague por cada segundo que passei debaixo daquela terra. Mas havia um problema enorme. Como uma mulher sem identidade, sem dinheiro, sem ninguém que acreditasse nela, poderia sequer sair daquela clínica, quanto mais se vingar de um homem poderoso? A resposta chegou 3 semanas depois, na forma de uma mulher de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos que pareciam ver através das pessoas. Seu nome era Dona Benedicta Fagundes. Dona Benedicta não era uma mulher comum. Ela tinha sido, em outra vida, uma das advogadas mais temidas de Belo Horizonte. Especialista em direito empresarial e sucessões, ela tinha construído uma carreira brilhante, defendendo herdeiros em disputas bilionárias. Mas 15 anos atrás algo aconteceu.
Um caso que ela preferiu nunca mais falar. Uma cliente que ela não conseguiu salvar. Uma injustiça que ela não conseguiu impedir. Benedicta largou tudo. A carreira, o escritório luxuoso, a vida na capital. Ela se mudou para o interior de Minas e fundou uma pequena instituição de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Não era caridade, era penitência. Era a sua forma de tentar equilibrar a balança de uma vida inteira tomando o lado errado. Ela estava na Clínica Vale Sereno por acaso, fazendo uma visita de cortesia para avaliar se alguma das internas precisava de assistência jurídica. Quando passou pelo corredor do isolamento, ouviu os gritos de Clara. Ele forjou minha morte! Ele ficou com tudo! Ninguém acredita em mim. Benedicta parou. Havia algo naquela voz. Não era o grito de uma louca. Era o grito de alguém que está dizendo a verdade e não está sendo ouvida. Ela conhecia bem esse som. Tinha ouvido antes. Quem está nesse quarto? Perguntou ela à enfermeira. A Clara, respondeu a enfermeira com um suspiro cansado. Coitada, tentou se matar há 2 anos, sobreviveu, mas ficou com a cabeça toda desorganizada. Vive dizendo que o marido tentou matá-la, que roubou a herança dela. Delírios de perseguição, sabe como é? Posso falar com ela? A enfermeira hesitou. Ela está sedada, mas... Se a senhora quiser tentar, fique à vontade. Benedicta entrou no quarto. Clara estava deitada, olhando para o nada, com aquele olhar vazio de quem já desistiu. Mas, quando Benedicta se aproximou e puxou uma cadeira, Clara virou lentamente a cabeça. — Quem é você? Perguntou com a voz rouca. — Meu nome é Benedicta. Sou advogada, ou era. Tanto faz. Clara deu uma risada amarga. — Advogada? Ótimo. Mais uma pessoa que não vai acreditar em mim. Benedicta cruzou as mãos sobre o colo e olhou diretamente nos olhos de Clara. Tente me surpreender. E Clara contou tudo. Cada detalhe. A traição, o veneno, o caixão, a terra, a escuridão, a certeza de que ia morrer, o milagre de ter sobrevivido, a forma como Otávio tinha forjado tudo para parecer suicídio, como tinha roubado a herança, como tinha se casado com Simone e estava vivendo a vida que deveria ser dela. Quando terminou, Clara estava chorando. Eu sei que parece loucura, disse ela, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu sei, mas é a verdade. É a minha verdade. Benedicta ficou em silêncio por um longo momento. E então, para a surpresa de Clara, ela abriu a bolsa e tirou um caderno pequeno e uma caneta. Me dê nomes, datas, lugares, tudo o que você lembrar. Clara piscou, confusa. Você acredita em mim? Benedicta a olhou com uma intensidade que era quase assustadora. Eu já vi muita mentira na minha vida, menina. E eu sei reconhecer a verdade quando ela me olha nos olhos. Então sim, eu acredito em você. Aquelas palavras foram como oxigênio puro para alguém que estava se afogando. Clara sentiu pela primeira vez em 2 anos algo que tinha esquecido que existia. Esperança. Nas semanas seguintes, Benedicta trabalhou em silêncio. Ela investigou discretamente a história de Clara. Descobriu que ela realmente era a herdeira do Império Albuquerque. Descobriu que Otávio tinha, de fato, assumido o controle total da herança após uma morte que nunca foi oficialmente confirmada. Apenas um atestado de óbito forjado e uma carta de suicídio conveniente. Descobriu que havia brechas legais, inconsistências, pontas soltas. Mas Benedicta também descobriu algo mais preocupante. Otávio tinha conexões. Políticos, juízes, delegados. Ele tinha dinheiro suficiente para comprar silêncios e enterrar processos. Se Clara tentasse enfrentá-lo agora, do jeito que estava, seria esmagada. Você precisa entender uma coisa, disse Benedicta em uma de suas visitas, falando baixo para não ser ouvida. Justiça não é sobre quem tem razão. É sobre quem tem poder. E agora você não tem nenhum. Clara sentiu a esperança começar a murchar. Então, eu nunca vou conseguir. Eu não disse isso, interrompeu Benedicta. Eu disse que você não tem poder agora. Mas poder não é dado, é conquistado. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma determinação feroz.
Eu vou te tirar daqui. Vou te dar uma nova identidade. E você vai reconstruir sua vida. Não como Clara Albuquerque, a vítima, mas como outra pessoa. Alguém forte. Alguém que ele nunca vai reconhecer até ser tarde demais. E como eu vou fazer isso? Perguntou Clara, sentindo uma centelha de algo perigoso acender dentro dela. Eu não tenho nada. Nem dinheiro, nem documentos, nem... Você tem algo muito mais valioso, disse Benedicta, apontando para a cabeça de Clara. Você tem uma razão para acordar todos os dias. Você tem um objetivo. E você tem eu. Foi assim que o plano começou a tomar forma. Benedicta usou suas economias e seus antigos contatos para criar uma identidade falsa para Clara. Ela se tornaria Clary Mendes, uma mulher de 30 e poucos anos sem passado registrado, pronta para começar do zero. A fuga foi planejada meticulosamente. Benedicta subornou um guarda, falsificou papéis de transferência, criou uma trilha de documentos que fariam parecer que Clara Albuquerque tinha sido transferida para uma instituição federal em Brasília, quando, na verdade, na madrugada de 15 de junho, durante uma forte tempestade que cortou a energia da clínica, Clara simplesmente desapareceu. Ela saiu pela porta dos fundos com Benedicta, carregando apenas uma mochila com roupas usadas e um envelope com documentos falsos. A partir de agora, você é a Clary, disse Benedicta enquanto dirigiam pela estrada escura. Clara morreu naquela clínica. Você entende? Clary olhou pela janela, vendo as luzes da cidade desaparecerem no retrovisor. Entendo. E você entende o que precisa fazer? Clary virou-se para Benedicta, e pela primeira vez em anos havia fogo em seus olhos. Vou me tornar alguém que ele nunca vai conseguir destruir. Vou ficar tão forte, tão poderosa, que quando eu voltar, ele vai implorar por misericórdia. Benedicta sorriu. Era um sorriso triste, mas orgulhoso. Boa menina! Agora vamos trabalhar. O avião pousou em Lisboa sob um céu cinzento de novembro. Clary desceu as escadas com as pernas trêmulas, carregando apenas uma mala velha e um envelope com 3.000 euros. Tudo que Benedicta tinha conseguido juntar. Era tão pouco, tão absurdamente pouco para reconstruir uma vida inteira. Portugal não foi uma escolha aleatória. Benedicta tinha contatos lá, antigos clientes que deviam favores. Um deles conseguiu um quarto em uma pensão barata no bairro da Mouraria, em Lisboa. O lugar era pequeno, com paredes finas, onde se ouvia tudo dos vizinhos, um cheiro permanente de fritura e uma janela que dava para um beco escuro. Mas era dela. Ou pelo menos era de Clary Mendes. Os primeiros meses foram uma batalha diária contra o desespero. Clary não tinha diploma reconhecido em Portugal. Não tinha referências. Não tinha experiência que pudesse comprovar. Ela era invisível. Mais um rosto na multidão de imigrantes brasileiros tentando sobreviver na Europa. Ela começou lavando pratos em um restaurante perto do Rócio. 12 horas por dia, em pé, as mãos sempre vermelhas de tanto esfregar panelas engorduradas, ganhando pouco mais que o salário mínimo. À noite, morta de cansaço, ela estudava. Benedicta tinha lhe dado alguns livros antes de partir. Manuais de administração, finanças básicas, direito empresarial. Clary devorava aquelas páginas como se fossem oxigênio. Você está bem? Perguntou Dona Fátima, a dona da pensão. Uma portuguesa de 70 anos que tinha um coração maior que o corpo. Você trabalha demais, menina. Vai adoecer. Estou bem, mentia Clary forçando um sorriso, mas ela não estava bem. À noite, quando apagava a luz, as memórias voltavam. O caixão, a terra, a sensação de sufocamento. Ela acordava gritando, suada, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. E então ela se lembrava por que estava ali, porque não podia desistir. Porque cada dia de sofrimento era um tijolo na construção de algo maior. Otávio, Simone, justiça. 6 meses depois de chegar em Lisboa, Clary conseguiu um emprego melhor, recepcionista em uma pequena empresa de contabilidade. Não pagava muito mais, mas era um escritório. Era um passo adiante. Ela observava tudo, como os negócios funcionavam, como os contratos eram feitos, como o dinheiro se movia de uma conta para outra. Ela fazia perguntas, muitas perguntas, até os colegas começarem a achar estranho.
Você quer ser contadora? Perguntou Mário, um dos sócios, meio brincando. Quero, respondeu Clary, com uma seriedade que o pegou de surpresa. Quero entender como o dinheiro funciona, como ele é feito, como ele é perdido, como ele pode ser usado como arma. Mário franziu a testa com aquela última frase, mas não disse nada. À noite, Clary se matriculou em cursos online de gestão financeira, usando cada centavo que sobrava do salário. Ela dormia 4, 5 horas por noite. O corpo gritava por descanso, mas a mente não parava. Não podia parar. Porque parar era lembrar, e lembrar era sentir novamente a terra na boca, o peso sobre o peito, a traição queimando como ácido. 2 anos se passaram. Clary não era mais a recepcionista tímida. Ela tinha terminado 3 certificações profissionais, falava português europeu fluentemente, e começava a ser notada. Mário a promoveu para assistente contábil, depois para analista. Ela era eficiente, precisa, implacável. Nunca errava, nunca reclamava. Trabalhava mais que qualquer um. Você é diferente, disse Mário um dia, tomando café na sala de reuniões. Não é só competência. É como se você estivesse fugindo de alguma coisa. Clary o olhou diretamente nos olhos. Não estou fugindo. Estou construindo, mas a grande virada veio de uma forma inesperada. Em 2012, Clary identificou uma oportunidade que ninguém mais tinha visto. Uma startup portuguesa de tecnologia financeira estava à beira da falência, afundada em dívidas e má gestão. Mas Clary viu potencial. Ela viu que o produto era bom. O problema era apenas a administração. Ela foi até Mário com uma proposta audaciosa. Usar suas economias, 20 mil euros que ela tinha juntado em 3 anos de trabalho insano, como investimento inicial e convencer Mário a entrar como sócio majoritário para comprar a startup. Em troca, ela queria 30% da empresa e controle total da gestão. Mário riu. Você está louca? Aquela empresa está falida. Está quebrada, corrigiu Clary, mas não está morta. Dá para salvar. E em 5 anos, ela pode valer 50 vezes mais. Havia algo nos olhos dela. Uma certeza absoluta, uma fome. Mário, contra todo bom senso, aceitou. Nos 12 meses seguintes, Clary reconstruiu a empresa do zero. Ela demitiu metade dos funcionários, renegociou todas as dívidas, mudou o modelo de negócio. Trabalhou 20 horas por dia, dormindo no escritório, comendo apenas quando lembrava. Ela se tornou conhecida entre os funcionários como a brasileira de gelo, sempre calma, sempre focada, sempre 3 passos à frente. E funcionou. Em 18 meses, a empresa estava no azul. Em 3 anos, tinha triplicado de tamanho. Em 5 anos, foi vendida para um conglomerado europeu por 20 milhões de euros. A parte de Clary, 6 milhões. Era 2017. Ela tinha 38 anos. E pela primeira vez desde que saíra daquele túmulo, ela tinha algo que Otávio não poderia comprar nem roubar. Poder real. Mas Clary não parou. Com o dinheiro da venda, ela fundou sua própria empresa, a Vectra Capital, uma holding de investimentos focada em tecnologia e finanças. Ela começou pequena, investindo em startups promissoras, mas sempre com uma estratégia agressiva e cirúrgica. Comprava empresas em dificuldade, as reestruturava e as revendia com lucro absurdo. Em 5 anos, a Vectra tinha escritórios em 7 países. O portfólio valia mais de 200 milhões de euros. E Clary tinha se tornado uma figura respeitada e temida no mundo dos negócios europeu. Ela mudou fisicamente também. A mulher frágil que chegara em Lisboa não existia mais. Clary agora era magra, atlética, com cabelos curtos tingidos de loiro platinado, sempre vestindo ternos impecáveis. Ela não sorria. Raramente mostrava emoção. Em reuniões, tinha o hábito perturbador de olhar as pessoas em silêncio, por segundos longos demais, como se estivesse dissecando suas almas. Ela me assusta, comentou um dos seus vice-presidentes, certa vez. É como se não fosse totalmente humana, e talvez não fosse. Porque Clary tinha aprendido algo naqueles anos todos. Para sobreviver ao que ela sobreviveu, você precisa matar partes de si mesmo. A empatia, a vulnerabilidade,
A ingenuidade, ela tinha se tornado exatamente o que precisava ser: uma predadora. Mas em todas aquelas noites, mesmo nos hotéis 5 estrelas, mesmo nos jantares de negócio, mesmo cercada de sucesso, havia uma verdade que Clary carregava como uma pedra no peito. Nada daquilo importava se Otávio continuasse vivo. Livre e impune, em março de 2024, Clary tomou uma decisão. Ela convocou uma reunião de emergência com o conselho da Vectra. Vamos expandir para a América Latina, anunciou ela. Especificamente para o Brasil. São Paulo. Os conselheiros se entreolharam surpresos. Brasil? Perguntou um deles. O mercado está instável lá. Risco político alto. Por quê? Clary o cortou com um olhar. Porque eu disse. E assim começou o retorno. A Vectra Capital anunciou oficialmente a abertura de sua sede latino-americana em São Paulo, com investimentos previstos de 50 milhões de dólares. A notícia repercutiu no mercado brasileiro. Uma CEO brasileira, que havia construído um império na Europa, estava voltando para casa, mas ninguém sabia quem ela realmente era. Ninguém conectava a poderosa Clary Mendes com a desaparecida Clara Albuquerque. Ainda não. São Paulo. 2024. A cidade tinha mudado, mas a essência permanecia a mesma, caótica, implacável, onde fortunas eram feitas e destruídas antes do café da manhã. Clary chegou em setembro, em pleno inverno paulistano. Seu jato particular pousou no aeroporto de Congonhas e uma limusine a levou direto para o topo do edifício Faria Lima Tower, onde a Vectra Capital Brasil ocuparia os 3 últimos andares. O escritório era uma declaração de poder. Vidros do chão ao teto, vista panorâmica da cidade, mobília minimalista e cara. A sala da CEO ficava no canto, uma fortaleza de vidro e aço, onde Clary podia ver tudo, mas ninguém podia vê-la a menos que ela quisesse. Ela ficou parada na janela naquela primeira noite, olhando as luzes da cidade onde tinha nascido, onde tinha sido traída, onde tinha morrido simbolicamente. E agora estava de volta. Não como vítima, como juíza, júri e carrasco. Mas antes de qualquer movimento contra Otávio, Clary precisava de informações. Ela contratou os melhores investigadores privados do país. Discretos, eficientes, caros. A missão era simples: descobrir tudo sobre Otávio Sampaio e Simone Ribeiro. Cada dívida, cada escândalo, cada ponto fraco. O relatório chegou 3 semanas depois. 800 páginas de informação detalhada. Clary leu tudo em uma noite, sem piscar, enquanto tomava café preto e fazia anotações. O que ela descobriu foi melhor do que imaginava. Otávio estava falido. Ou quase. O Grupo Sampaio, que antes valia bilhões, agora estava afundado em dívidas. Má gestão, investimentos desastrosos, corrupção e um estilo de vida insustentável tinham corroído o império. Otávio mantinha as aparências, ainda morava no apartamento da Faria Lima, ainda frequentava os mesmos clubes, mas por dentro estava desesperado. Ele tinha hipotecado tudo. Os bancos estavam prestes a executar as dívidas. E Simone? Simone estava pior. O casamento tinha virado um campo de batalha. Ela bebia demais, gastava compulsivamente e tinha crises de pânico frequentes. Os investigadores tinham até conseguido um registro de uma sessão com um terapeuta onde ela confessou, sem citar nomes, sentir culpa por algo terrível que tinha feito no passado. Ela está desmoronando, pensou Clary com um sorriso frio. Perfeito, mas o achado mais precioso estava nas últimas páginas do relatório. Os investigadores tinham descoberto algo que nem mesmo Otávio sabia que existia. José, o errante que havia encontrado Clara naquela manhã, tinha guardado algo. Um pedaço de papel que ele encontrou perto do caixão. Um recibo bancário. Uma transferência de 50 mil reais da conta de Otávio para uma conta em nome de Antônio Silva, o coveiro que Otávio havia subornado para cavar a cova e manter o silêncio. Era a evidência. A prova física da conspiração. Clary sentiu o coração acelerar pela primeira vez em anos. Não de medo. De antecipação, ela convocou Dona Benedicta para vir a São Paulo. A velha senhora chegou uma semana depois, mais grisalha e curvada pelos anos, mas com os mesmos olhos penetrantes. "Você conseguiu?" disse Benedicta.
olhando ao redor do escritório de Clary. Fez exatamente o que eu disse. Se tornou poderosa. Eu não teria conseguido sem você, respondeu Claripto. Benedicta balançou a cabeça. Eu só te dei a ferramenta. Você construiu o império. Agora me diga, o que você vai fazer? Clarice virou para a janela, as mãos cruzadas atrás das costas. Vou destruí-lo. Mas não com violência, não com escândalo público. Vou usar o que ele mais valoriza contra ele mesmo. O dinheiro? Perguntou Benedicta. Não, disse Clary, virando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. O ego. O plano era simples na superfície, mas diabólico nos detalhes. Clary descobriu que o Grupo Sampaio estava desesperadamente buscando investidores para evitar a falência. Otávio tinha tentado todos os bancos, todos os fundos, todos os contatos. Ninguém queria tocar naquele barco furado. A Vectra Capital faria uma oferta, não diretamente, claro, através de uma subsidiária, de forma que Otávio não fizesse a conexão imediatamente. A oferta seria generosa demais para recusar. 100 milhões de reais em troca de 60% da empresa e reestruturação total da gestão. Mas havia uma condição. Todos os executivos-chave do Grupo Sampaio teriam que passar por uma entrevista pessoal com a CEO da Vectra Capital para avaliação de compatibilidade cultural, incluindo Otávio. Ele vai aceitar? Irmã, perguntou Benedicta. Ele vai implorar para aceitar, respondeu Clary. Está tão desesperado que venderia a própria alma. E vai. A armadilha foi montada. A subsidiária da Vectra fez contato com o Grupo Sampaio em dezembro. Otávio, como previsto, praticamente pulou de alegria. Finalmente, um investidor sério. Finalmente, uma salvação. Ele assinou todos os papéis preliminares sem ler direito. Tão desesperado estava. As entrevistas foram agendadas para janeiro, no escritório da Vectra Capital, em São Paulo. Enquanto isso, Clary se preparava. Ela não podia errar. Não podia mostrar emoção. Tinha que ser perfeita, fria, implacável. Ela ensaiou mentalmente cada palavra, cada gesto, cada momento. E em uma noite de dezembro, sozinha no seu apartamento em Pinheiros, Clary fez algo que não fazia há anos. Ela tirou de uma caixa forte uma pequena medalhinha de Nossa Senhora, a mesma que usava no pescoço naquela noite em que foi enterrada. José a tinha devolvido para Benedicta anos atrás, e Benedicta aguardou até o momento certo. Clary segurou a medalhinha com força, sentindo o metal frio contra a palma da mão. Estou voltando, Otávio, sussurrou para o silêncio. E desta vez você é quem vai ser enterrado. Janeiro de 2025. O verão paulistano era implacável, com o sol queimando o concreto e o ar-condicionado trabalhando em máxima potência nos arranha-céus da Faria Lima. Otávio Sampaio acordou naquela manhã de segunda-feira com um misto de ansiedade e alívio. Era o dia da entrevista final com a CEO da Vectra Capital. O dia em que ele, finalmente, salvaria o que restava do império que tinha roubado 17 anos atrás. Ele se olhou no espelho enquanto ajustava a gravata italiana. Aos 52 anos, Otávio ainda era um homem atraente, com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar de distinção. Mas se olhasse mais de perto, veria os sinais do estresse. As rugas profundas ao redor dos olhos, a pele levemente amarelada do fígado sobrecarregado, as mãos que tremiam de vez em quando. Você vai conseguir, disse Simone, ainda na cama com uma taça de vinho branco na mão. Eram 9 da manhã. Otávio a olhou com desdém, mal disfarçado. Simone tinha engordado, o rosto inchado de tanto beber, os olhos sempre vidrados. Ela não era mais a secretária ambiciosa e sedutora de antigamente. Era apenas uma mulher quebrada, vivendo de migalhas de luxo e remédios controlados. Você devia parar de beber, disse ele, frio. E você devia parar de me julgar, respondeu ela, virando para o outro lado. Otávio saiu sem se despedir. O casamento já não era nem isso. Era apenas 2 pessoas presas em uma casa de mentiras. Nenhuma das duas com coragem de sair. A limusine o levou até a Faria Lima Tower. Quando entrou no lobby, Otávio não pôde deixar de se impressionar. O lugar gritava dinheiro e poder. Mármore escuro, segurança discreta, mas onipresente, silêncio reverente.
Ele foi recebido por uma assistente impecável, uma jovem de terno preto, que o conduziu até o elevador privativo. A doutora Mendes está aguardando no 42º andar, disse ela, com um sorriso profissional. O elevador subiu suavemente. Otávio aproveitou para revisar mentalmente seu discurso. Ele tinha preparado slides, projeções financeiras, um plano de recuperação. Estava confiante. Afinal, ele sempre tinha sido bom em vendas. Em enganar, em convencer as pessoas de que era alguém que não era. As portas se abriram direto para uma sala de espera minimalista. Apenas um sofá de couro, uma mesa de centro com revistas de negócios e uma parede inteira de vidro com vista para São Paulo. Ao fundo, uma porta fechada de vidro fosco. A sala da CEO. Por favor, aguarde aqui, disse a assistente. A doutora Mendes terminará a reunião anterior em instantes. Otávio sentou, cruzou as pernas, tentou parecer relaxado. Mas seu coração batia um pouco mais rápido que o normal. Havia algo naquele lugar, uma sensação estranha. Como se estivesse sendo observado por olhos que ele não podia ver. 10 minutos se passaram. Depois 15. Otávio começou a ficar impaciente. Isso era algum tipo de teste psicológico? Fazê-lo esperar para avaliar sua reação? E então a porta se abriu. Uma mulher saiu. Alta, cabelos loiros curtos, terno cinza impecável, sapatos de salto que fizeram um som preciso contra o piso. Ela caminhou até a mesa de centro, pegou uma pasta e só então olhou para Otávio. — Senhor Sampaio, disse ela com uma voz controlada, quase robotizada. — Sou Clary Mendes. Obrigada por vir. Otávio se levantou, estendeu a mão com seu melhor sorriso de empresário charmoso. — O prazer é meu, doutora Mendes. Estou muito animado com essa parceria. Clary apertou a mão dele. Firme e fria, por 2 segundos exatos. Depois se afastou. — Entre, por favor. Eles entraram na sala. Era ainda mais impressionante que o resto. Minimalista ao extremo. Uma mesa grande de madeira escura. 2 cadeiras. Nada nas paredes. Apenas a vista absurda de São Paulo se estendendo até o horizonte. Clary se sentou na cadeira principal, de costas para a janela, de forma que Otávio ficasse de frente para a luz ofuscante. Outro truque psicológico, percebeu Otávio. Ele sentiu uma pontada de irritação, mas manteve o sorriso. Bela vista, comentou. Funcional, respondeu Clary, abrindo a pasta e tirando alguns documentos. Senhor Sampaio, vamos direto ao ponto. Eu li os relatórios financeiros do Grupo Sampaio. Estou impressionada. Otávio sorriu, orgulhoso. Obrigado. Temos enfrentado alguns desafios, como qualquer empresa, mas... Impressionada? Interrompeu Clary, olhando-o diretamente, com a magnitude do desastre. Em 17 anos, à frente de um império que valia 2 bilhões de reais, o senhor conseguiu não apenas desperdiçar todo o capital, mas acumular dívidas que superam o valor dos ativos. É quase uma proeza, o sorriso de Otávio congelou. Bem, o mercado do agronegócio passou por... O mercado do agronegócio brasileiro cresceu 140% nos últimos 15 anos, cortou Clary, folheando papéis sem olhar para ele. Seus concorrentes triplicaram de tamanho. O senhor, por outro lado, está à beira da falência. Então não me fale de mercado. Me fale de competência. Otávio sentiu o sangue subir para o rosto. Quem essa mulher pensava que era? Com todo respeito, doutora Mendes, se a Vectra não estivesse interessada em investir, não estaríamos tendo essa conversa. Clary finalmente o olhou. Realmente olhou. E havia algo naqueles olhos que fez um calafrio descer pela espinha de Otávio. Algo familiar. Algo impossível. O senhor tem razão, disse ela, recostando-se na cadeira. Estamos interessados, mas não em investir no Grupo Sampaio. Estamos interessados em você, senhor Sampaio. Na sua história. Minha história? Sim. Como um homem sem qualificação especial, sem histórico empresarial, de repente se tornou dono de um império bilionário. É fascinante. Otávio tentou rir, mas saiu forçado. Eu me casei com a herdeira, Clara Albuquerque. Infelizmente, ela se foi. Se matou, disse Clary, ainda com aquela voz neutra. Certo? Sim, respondeu Otávio, baixando os olhos em uma performance de luto que ele tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Foi uma tragédia. Ela sofria de depressão.
Que conveniente, murmurou Clary. Desculpe. Eu disse, que trágico, corrigiu Clary, com um sorriso que não chegava aos olhos. Deve ter sido muito difícil para o senhor. Foi, disse Otávio, entrando no papel. Muito, mas eu tive que ser forte, por ela, para honrar sua memória, administrando o legado da família dela. Honrar, repetiu Clary, como se estivesse provando a palavra. Interessante escolha de vocabulário. Ela se levantou de repente, caminhou até a janela, ficou de costas para ele. O silêncio se estendeu. 5 segundos, 10, 15. Otávio começou a suar. Doutora, Mendes, eu trouxe projeções financeiras, um plano de reestruturação. O senhor já enterrou alguém, senhor Sampaio? A pergunta veio do nada, como um soco no estômago. Otávio piscou confuso. O quê? Clary se virou lentamente, ainda de frente para a luz, de forma que Otávio não conseguia ver bem seu rosto. Enterrar alguém. Literalmente. Cavar um buraco, colocar um corpo dentro, jogar terra por cima. Já fez isso? Eu? Não. Que tipo de pergunta é essa? Uma pergunta simples, disse Clary, começando a caminhar lentamente em direção a ele. Que exige uma resposta simples. Não, disse Otávio, a voz um pouco mais alta que o normal. Claro que não. Por que você está perguntando isso? Clary parou a poucos passos dele. E então, pela primeira vez, sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era o sorriso de um predador que finalmente encurralou sua presa. Porque eu já fui enterrada, disse ela, com uma calma aterrorizante. E eu me lembro de cada segundo. O mundo de Otávio parou. Literalmente parou. Seu cérebro recusava a processar o que estava ouvindo. Não era possível. Não podia ser. Clara estava morta. Ele tinha se certificado. Ele tinha... Não, sussurrou ele levantando-se, cambaleando para trás. Não, você não pode ser. Clary deu mais um passo à frente, e agora estava perto o suficiente para que ele visse seu rosto claramente. Os olhos, os mesmos olhos castanhos. A mesma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, de quando ela caiu da bicicleta aos 7 anos. Os mesmos lábios que ele tinha beijado 1000 vezes enquanto planejava seu assassinato. Oi, Otávio, disse Clara, deixando a máscara de Clary cair pela primeira vez em 17 anos. Sentiu minha falta? Otávio caiu na cadeira como se tivesse levado um tiro. A cor drenou de seu rosto, deixando-o de um branco cadavérico. Suas mãos tremiam violentamente. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Apenas um som gutural, como de um animal ferido. Clara se sentou na beira da mesa, observando-o com a mesma frieza clínica com que um cientista observa uma cobaia. Ela tinha esperado por esse momento por 17 anos. Tinha planejado cada segundo. E agora que estava acontecendo, ela não sentia o que esperava sentir. Não havia explosão de satisfação. Apenas uma calma gélida. Um vazio. Como você... Otávio finalmente conseguiu falar, a voz falhando. Você estava morta. Eu te enterrei. Ele parou, percebendo o que tinha acabado de dizer, confessando. Clara sorriu. Continue, disse ela. Você me enterrou e então... Não. Otávio sacudiu a cabeça freneticamente. Não, isso é algum tipo de armação. Você não é ela. Clara morreu. Eu vi o corpo. Você viu um caixão, corrigiu Clara, e você jogou terra sobre ele. Mas você cometeu um erro, Otávio. Você sempre foi arrogante demais. Sempre achou que era mais inteligente que todo mundo. E por causa disso, você usou madeira barata. Madeira que rachou. Madeira que me deu ar suficiente para sobreviver até ser encontrada. Otávio estava hiperventilando agora, suor escorrendo pela testa. Se você sobreviveu, por que não foi à polícia? Por quê? Porque eu não tinha provas, disse Clara, levantando-se e caminhando até a janela. Porque você tinha forjado tudo perfeitamente. A carta de suicídio. O histórico psiquiátrico. Todos acreditaram em você. Eu era só uma louca que tinha alucinado o próprio enterro. Ela se virou, os braços cruzados. Mas eu aprendi algo nesses 17 anos, Otávio. Aprendi que justiça não vem de gritar a verdade. Vem de ter poder. Poder real. E agora eu tenho. Otávio tentou se levantar, mas as pernas não o sustentaram. Ele caiu de volta na cadeira. O que você quer? Dinheiro?
Eu posso te dar. Clara riu. Foi uma risada curta, amarga. Dinheiro? Otávio, eu tenho mais dinheiro do que você algum dia sonhou em ter. A Vectra Capital vale mais do que 20 impérios Albuquerque. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu nunca precisei. Então o quê? A voz de Otávio estava quase histérica agora. O que você quer de mim? Clara caminhou até ficar bem na frente dele. Agachou-se para que seus olhos ficassem no mesmo nível. Eu quero que você sinta, disse ela, cada palavra precisamente articulada. Uma fração do que eu senti. Eu quero que você saiba o que é ter tudo tirado de você. Eu quero que você entenda o que é ser enterrado vivo. Ela se levantou, foi até a mesa e pegou uma pasta grossa. Essa pasta contém evidências de todos os seus crimes. A transferência bancária para o coveiro. Documentos forjados. Depoimentos de testemunhas que eu encontrei e que você achou que estavam compradas para sempre. E o melhor de tudo, uma confissão de Simone. Otávio arregalou os olhos. Simone está destruída, Otávio, disse Clara. Alcoolizada, medicada, atormentada pela culpa. Foi muito fácil fazer com que ela confessasse tudo para um terapeuta, que na verdade era um dos meus investigadores. Está tudo gravado, cada detalhe. Como vocês planejaram, como vocês executaram, como vocês riram depois. Otávio colocou a cabeça entre as mãos. Eu vou para a prisão, sussurrou. Sim, confirmou Clara. Você vai. Por tentativa de homicídio, fraude, apropriação indébita, falsificação de documentos. A lista é longa. Você vai passar o resto da sua vida atrás das grades. Silêncio, longo, pesado. E então, Otávio olhou para ela com algo que poderia ser confundido com remorso. Eu sinto muito, disse ele, a voz quebrada. Clara o encarou por um longo momento. E então, para sua surpresa, sentiu algo. Não pena, não perdão, mas uma espécie de cansaço, uma exaustão profunda de carregar aquele ódio por tanto tempo. Não, disse ela finalmente. Você não sente. Você só sente por ter sido pego. Mas isso não importa mais. Porque agora é a minha vez de enterrar você. Ela foi até a porta, abriu. Segurança! 2 homens grandes entraram. Escoltem o Sr. Sampaio até a saída. E depois liguem para o delegado Miguel Santos da Polícia Federal. Digam que ele está esperando essa ligação. Otávio se levantou cambaleando. Clara, por favor. Você tem que entender. Eu estava desesperado. Eu precisava do dinheiro. O caixão estava apertado, e Otávio, disse Clara, cortando-o com uma voz tão fria que parecia sair de um túmulo. Mas meu túmulo era só o começo. O seu está apenas começando. Os seguranças o pegaram pelos braços. Enquanto era arrastado para fora, Otávio gritou: Você não pode fazer isso! Eu vou lutar! Eu vou. A porta se fechou, cortando o som. Clara ficou sozinha na sala. O silêncio era absoluto. Ela caminhou até a janela. Olhou para a cidade lá embaixo. Pequena e insignificante. De cima, tudo parecia tão controlável. Ela esperava sentir alegria, triunfo, satisfação. Mas tudo que sentia era um vazio imenso. Como se tivesse passado 17 anos escalando uma montanha apenas para descobrir que não havia nada no topo. Seu celular tocou. Era Dona Benedicta. Está feito? Perguntou a velha senhora. Está, respondeu Clara. E como você se sente? Clara não respondeu imediatamente. Como ela se sentia? Vazia. Perdida. Como alguém que tinha dedicado cada segundo da sua vida a um objetivo, e agora que o objetivo foi alcançado, não sabia mais quem era. Não sei, admitiu. Finalmente. Venha me ver, disse Benedicta. Precisamos conversar. A prisão de Otávio foi um espetáculo público. As manchetes explodiram em todos os jornais, sites e programas de televisão. Empresário acusado de tentar matar esposa para roubar herança bilionária. Herdeira volta dos mortos para expor crime do marido. O caso que chocou São Paulo. Enterrada viva e esquecida por 17 anos. A Polícia Federal fez uma coletiva de imprensa onde apresentou todas as evidências. O recibo da transferência bancária. Os depoimentos. A gravação de Simone confessando tudo em uma sessão de terapia falsa.
A perícia que comprovava que a carta de suicídio tinha sido digitada no computador de Otávio, não no de Clara. Era um caso hermético, indefensável. Otávio tentou contratar os melhores advogados, mas descobriu rapidamente que ninguém queria pegar o caso. Era suicídio profissional defender alguém tão obviamente culpado, com tantas evidências, em um caso que tinha capturado a imaginação mórbida de todo o país. Ele acabou com um defensor público sobrecarregado que mal tinha tempo de ler os autos. Simone foi presa 2 dias depois de Otávio. Eles a encontraram no apartamento da Faria Lima, bêbada, chorando, repetindo sem parar: "Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito." Ela confessou tudo novamente, desta vez oficialmente, na delegacia. Disse que tinha sido ideia de Otávio, que ela só tinha ajudado porque estava apaixonada, que não sabia que ele realmente ia fazer aquilo. Mentiras de uma cúmplice tentando salvar a própria pele. Mas ninguém acreditou. O julgamento foi rápido. 3 meses depois da prisão, Otávio foi condenado a 35 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, fraude e apropriação indébita. Simone pegou 20 anos como cúmplice. Quando a sentença foi lida, Otávio não demonstrou nenhuma emoção. Apenas olhou para frente, com aqueles olhos vazios de alguém que finalmente entendeu que o jogo tinha acabado. Clara assistiu ao julgamento de uma galeria privada, atrás de um vidro espelhado. Ela viu Otávio ser algemado. Viu ele ser levado para fora do tribunal. E esperava sentir alguma coisa. Alegria, alívio, fechamento. Mas só sentia vazio. Naquela noite, ela foi até a casa de Dona Benedicta. A velha senhora morava agora em um apartamento simples, em Pinheiros, recusando as ofertas de Clara para pagar algo melhor. "Não preciso de luxo", dizia sempre. "Preciso de paz." Benedicta abriu a porta e, sem dizer nada, abraçou Clara. Foi um abraço longo, apertado, o tipo de abraço que uma mãe dá em uma filha que voltou de uma guerra. E talvez fosse exatamente isso. "Entre", disse Benedicta. Fiz café, elas se sentaram na pequena sala, com xícaras de café nas mãos. Por um longo tempo, nenhuma das duas falou. Até que Benedicta quebrou o silêncio. "Você conseguiu o que queria. Ele está preso. Ele pagou pelo que fez." "Sim", disse Clara, olhando para a xícara, "mas você não está feliz." Não era uma pergunta. Era uma constatação. Clara suspirou. "Eu dediquei 17 anos da minha vida para isso, Benedicta. 17 anos construindo poder, construindo riqueza, construindo uma versão de mim mesma que pudesse destruí-lo. E agora que está feito, eu não sei quem eu sou. Sem a vingança, sem o objetivo, eu sou só vazia." Benedicta tomou um gole do café, pensativa. "Você sabe o que é interessante sobre vingança?" disse ela, finalmente. "É que ela nunca é suficiente. Você acha que vai se sentir completa quando destruir a pessoa que te destruiu. Mas não funciona assim, porque vingança é sobre o passado. E você não pode viver no passado para sempre. Então, o que eu faço?" perguntou Clara, e pela primeira vez em anos, sua voz tinha uma vulnerabilidade real. "Como eu sigo em frente?" Benedicta colocou a xícara sobre a mesa e olhou diretamente nos olhos de Clara. "Você transforma a dor em propósito. Não o propósito da vingança, mas o propósito da reconstrução. Você usa o poder que conquistou não para destruir, mas para construir. Para ajudar outros que estão enterrados como você esteve." Clara piscou, confusa. "Como assim?" "Quantas mulheres você acha que existem por aí?" disse Benedicta, inclinando-se para a frente. "Que estão sendo enterradas vivas de outras formas. Não literalmente, mas financeiramente, emocionalmente, socialmente. Mulheres presas em casamentos abusivos, mulheres que tiveram suas heranças roubadas, mulheres que foram internadas em clínicas para serem silenciadas. Você tem poder agora, Clara, poder real. A pergunta é, o que você vai fazer com ele?" As palavras atingiram Clara como um soco. Ela nunca tinha pensado nisso. Tinha estado tão focada na vingança que nunca considerou o que viria depois. Mas Benedicta estava certa. Havia outras Claras lá fora, outras mulheres enterradas, sufocadas, silenciadas, e ela tinha o poder de desenterrá-las.
O que você está sugerindo? Perguntou Clara. Benedicta sorriu. Que você transforme o Império Albuquerque em algo que realmente honre a memória do seu pai. Não um negócio de agronegócio que só gera lucro, mas uma fundação, um fundo de apoio para mulheres vítimas de violência patrimonial, fraude conjugal e internação indevida. Use seus advogados, seus investigadores, seu dinheiro para lutar por quem não pode lutar por si mesmo. Clara ficou em silêncio por um longo momento, processando. E então, pela primeira vez em 17 anos, ela sentiu algo que não era ódio, não era vazio, mas esperança. Pequena, frágil, mas real. E se eu não souber como fazer isso? Perguntou ela. Eu passei tanto tempo sendo Clary, a CEO implacável. Eu não sei se ainda posso ser Clara, a pessoa que se importa. Benedicta estendeu a mão e segurou a mão de Clara. Você nunca deixou de ser Clara, disse ela gentilmente. Você só estava enterrada debaixo de tanta dor e raiva que esqueceu. Mas ela ainda está lá e agora é hora de desenterrá-la. 6 meses se passaram desde o julgamento. A primavera tinha chegado em São Paulo, trazendo aquele ar de renovação que a cidade sempre tinha em setembro. Clara estava sentada em seu escritório na Vectra Capital, mas algo tinha mudado. As paredes, antes completamente vazias, agora tinham algumas fotos. Uma dela com Benedicta. Uma do seu pai, Joaquim Albuquerque, sorrindo em uma festa de família décadas atrás. Uma de quando ela era criança, antes de tudo desmoronar. Ela não era mais apenas Clara, a CEO de gelo. E não era mais apenas Clara, a vítima enterrada. Ela era algo no meio. Alguém reconstruído a partir das cinzas de ambas. A transformação começou oficialmente em abril. Clara convocou uma coletiva de imprensa e anunciou a criação da Fundação Clara Albuquerque, dedicada ao combate à violência patrimonial e fraude conjugal. A fundação teria 3 pilares: assistência jurídica gratuita para mulheres em disputas de herança, um fundo de emergência para ajudar vítimas de violência doméstica a reconstruírem suas vidas, e uma rede de investigadores para expor casos de fraude e internação indevida. Meu pai sempre dizia, Clara falou para as câmeras, sua voz firme, mas carregada de emoção, que herança não é sobre dinheiro, é sobre o que você deixa para trás, o que você constrói. Eu fui enterrada viva e roubada da minha herança. Mas hoje eu escolho transformar essa dor em algo maior. Em um legado de justiça para todas as mulheres que foram silenciadas, enterradas e esquecidas. A repercussão foi imediata. Centenas de mulheres entraram em contato com a fundação. Histórias terríveis de maridos que forjavam documentos, famílias que internavam filhas para roubar heranças, advogados corruptos que manipulavam testamentos. Cada história era um eco do que Clara tinha vivido. E cada história a fortalecia na certeza de que tinha encontrado seu verdadeiro propósito. Dona Benedicta foi nomeada diretora executiva da fundação. Com sua experiência jurídica e sua rede de contatos, ela era a pessoa perfeita para liderar. E Clara descobriu que financiar a justiça era muito mais satisfatório do que financiar a vingança. Um caso em particular marcou Clara profundamente. Uma mulher chamada Fernanda, de 42 anos, que tinha sido internada pelo irmão em uma clínica psiquiátrica em Goiás para que ele ficasse com a herança da mãe. Fernanda tinha passado 3 anos lá, medicada, desacreditada, perdendo a sanidade lentamente. Quando a fundação pegou o caso, levou apenas 2 meses para expor a fraude, libertar Fernanda e processar o irmão. Clara foi pessoalmente buscar Fernanda na clínica no dia da liberação. Quando viu a mulher sair, magra, pálida, com os olhos perdidos, foi como olhar em um espelho do passado. Ela abraçou Fernanda e sussurrou: "Você não está mais enterrada. A partir de agora, você vai voar." Mas não foram apenas os casos da fundação que ocuparam Clara. Havia também a questão do que fazer com Otávio e Simone. Eles estavam presos, sim, mas Clara descobriu que não sentia a satisfação que esperava com isso. Toda vez que pensava neles, apodrecendo em celas, não sentia triunfo, sentia pena.
não a pena que leva ao perdão, mas a pena de quem reconhece que o ódio, no fim, consome a todos. Ela visitou Simone na prisão em junho. Foi uma decisão que ela demorou semanas para tomar e que Benedicta questionou. "Por que você quer fazer isso?" perguntou a velha senhora. "Porque eu preciso fechar esse ciclo completamente", respondeu Clara. Isso significa olhar para ela e entender por que ela fez o que fez. A sala de visitas era fria e impessoal. Simone entrou escoltada por uma guarda vestindo o uniforme bege da penitenciária. Ela tinha emagrecido drasticamente, o cabelo estava cortado curto e tinha uma expressão de quem já tinha desistido de tudo. Quando viu Clara, seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu não esperava que você viesse", disse Simone, sentando-se do outro lado da mesa de metal. "Eu também não", admitiu Clara. Silêncio, longo, pesado. Até que Simone falou, a voz quebrada. "Eu sinto muito. Eu sei que isso não significa nada. Eu sei que não muda o que eu fiz. Mas eu sinto. Todos os dias. Eu acordo e penso no que fiz com você. E eu não consigo entender como eu fui capaz. Como eu deixei a inveja e a ganância me transformarem nisso." Clara a estudou, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas tudo o que viu foi uma mulher completamente destruída pelo peso da própria culpa. "Você já se perguntou", disse Clara finalmente, "o que você realmente queria? Era o dinheiro? O status? Ou era só ser vista?" Simone desmoronou. Começou a chorar, soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. "Eu só queria importar", disse ela entre lágrimas. "Minha vida inteira eu fui invisível. E quando Otávio me notou, quando ele me fez sentir especial, eu fiz coisas terríveis para não perder isso. Mas eu perdi tudo mesmo assim. E pior, eu perdi a mim mesma." Clara sentiu algo se mover dentro dela. Não perdão. Ainda não. Talvez nunca. Mais uma compreensão. Uma aceitação de que Simone não era um monstro. Era apenas uma pessoa fraca que fez escolhas monstruosas. "Você vai passar muito tempo aqui", disse Clara, levantando-se. "Use esse tempo para se encontrar, para virar alguém que você possa respeitar. Porque no final, Simone, a pior prisão não é essa. É viver sabendo que você traiu tudo o que poderia ter sido." Ela saiu sem olhar para trás. Clara não visitou Otávio. Não tinha necessidade. Ele já era passado. Um capítulo fechado. E ela estava escrevendo novos. No final de setembro, exatamente um ano após seu retorno ao Brasil, Clara organizou um evento. Não uma festa, mas uma cerimônia. No túmulo de seu pai, Joaquim Albuquerque, no cemitério da Consolação. Era uma manhã ensolarada, com o céu azul claro que São Paulo raramente oferece. Estavam presentes Benedicta, alguns funcionários da fundação e algumas das mulheres que a fundação tinha ajudado. Clara tinha preparado um discurso, mas quando chegou a hora de falar, as palavras escritas não pareciam certas, então ela falou do coração. "Meu pai sempre me disse que herança não é sobre dinheiro", começou, a voz embargada. E eu levei 17 anos para entender o que ele queria dizer. Eu fui enterrada viva, roubada, traída pela pessoa que eu mais confiava. E quando saí daquele túmulo, eu achei que minha missão era vingança. Era destruir quem me destruiu. Ela olhou para as mulheres ao redor. Mas vingança não me deu de volta o que eu perdi. Não me devolveu os anos. Não curou as cicatrizes. O que me curou foi encontrar um propósito maior. Foi usar a minha dor para impedir que outras pessoas sentissem a mesma dor. Clara se ajoelhou, colocou a mão sobre a lápide do pai. "Pai, eu finalmente entendi. A verdadeira herança não é o dinheiro que você deixou, é o caráter. É a escolha de, mesmo depois de ser enterrado, se levantar não para destruir, mas para construir. Para ser mais forte não pela vingança, mas pelo amor, pela justiça. Pelo propósito", ela se levantou, virou-se para as outras mulheres. "Todas nós aqui fomos enterradas de alguma forma. Mas hoje nós escolhemos sair da terra. Escolhemos respirar. Escolhemos viver. Escolhemos usar nossa força não para nos tornarmos iguais aos que nos machucaram, mas para sermos melhores. Para sermos livres." As mulheres aplaudiram, algumas chorando, outras sorrindo. E Clara finalmente sentiu, não o vazio, não a raiva, mas paz. Uma paz que ela nunca tinha sentido antes.
a paz de quem finalmente se libertou das correntes do passado. Naquela noite, Clara voltou para seu apartamento. Não o apartamento luxuoso da Faria Lima, mas um lugar menor, mais aconchegante, em Pinheiros. Ela fez chá, sentou-se na varanda e olhou para as estrelas. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Fernanda, a mulher que ela tinha ajudado a libertar da clínica. Obrigada por me desenterrar. Hoje eu comecei a viver de novo. Clara sorriu. Um sorriso real, genuíno, que iluminou seu rosto inteiro. E naquele momento ela soube. Ela tinha encontrado sua verdadeira herança. Não o império do pai, não a fortuna da Vectra, mas a capacidade de transformar dor em propósito. De usar o poder não para destruir, mas para libertar. Ela pegou a medalhinha de Nossa Senhora que ainda carregava no pescoço, a mesma que tinha usado naquela noite terrível 17 anos atrás. Beijou-a gentilmente. Obrigada. Sussurrou para o universo, para Deus, para o destino, para o que quer que a tivesse mantido viva quando deveria ter morrido. Obrigada por não me deixar morrer naquele caixão. Porque agora eu sei, eu não sobrevivi para me vingar. Eu sobrevivi para dar voz a todas as que estão enterradas e não conseguem gritar. E pela primeira vez, desde que tinha emergido daquela terra, Clara Albuquerque, não Clare, mas Clara, sentiu que estava realmente viva. O ciclo estava completo. A fênix tinha renascido. E desta vez não das cinzas da vingança, mas das sementes da redenção.